Olá pessoal, falando aqui de formas quadráticas, álgebra linear 2. Primeiramente nós temos as formas lineares, essa aqui são equações lineares, observe aí, A1, x1, A2, x2, então olha aqui, A1, x1, A2, x2, A enésimo, x enésimo. Então isso aqui são equações de sistemas lineares, né? Então, nós temos elas com constantes fixas. Essa expressão é uma função real de n variáveis, chamada forma linear do Rn. Então, nós estamos aqui com a forma linear. E numa forma linear, todas as variáveis aparecem na primeira potência e não há produtos de variáveis. Agora, nas formas quadráticas do Rn, nós temos essa situação aqui embaixo. Olha aí, você tem termos com potência quadrática e vai ter também as possíveis multiplicações entre as variáveis x1 e x2, por exemplo, no caso aqui xi e cj, sendo elas diferentes entre si. Então, cada termo dessa forma, ele é denominado, esses termos que nós temos considerando a índices diferentes, x1 e x2, por exemplo, nós temos, vamos chamar eles de termos de produto misto ou termo misto. Para evitar essa duplicação, é comum combinar os termos como produto misto envolvendo x1, melhor dizendo, xi e xj, também como xj e xi. Quer dizer, a ordem dos fatores não altera o produto, então tanto faz. De forma arbitrária, a forma quadrática a gente pode então escrever dessa forma aqui, né? Você tem A1 x1 ao quadrado, A2 x2 ao quadrado, e aí você pode ter aqui, ó, x1 x2. E a gente pode escrever então até considerando outras, né, o x3, aí vai ter x1 x2, x1 x3 e x2 x3 na expressão. Então, são formas aqui arbitrárias de representar. Então, nessa pegada, nós temos como escrever elas, essas, está indicado aí como 1 e 2, nós temos escrever elas como forma matricial. Olha aqui, nós podemos escrever dessa forma aqui que está listado, ó, aqui para duas matriz 2 por 2 e aqui é uma matriz 3 por 3. Então, você pode escrever essa forma quadrática usando essa expressão matricial. Essa aqui mais extensa, com x3, usando essa expressão matricial. Observe a matriz A nessas fórmulas, ela é simétrica, né? Suas entradas estão na diagonal, são os coeficientes do termo quadrado. Vocês vão ver aqui que A1 e A2 estão aonde? Na diagonal principal, que é A2, viu, pessoal? E o A3 vai formar aqui a diagonal secundária ou completar a matriz. Então, aqui A1, A2, A3 estão aqui relacionadas a os coeficientes dos termos ao quadrado. E A4, A5, A6 vão estar aqui distribuídos, ó. A4, A5, A4, A6, A5, A6, completando aí as matrizes. Então, tudo isso a gente considera aqui, ó, um x transposta a x. Então, a ideia, então, é que, de forma geral, se uma matriz A ela for uma matriz do tipo NN, simétrica, e x for o vetor coluna, n vezes x, n vezes 1 das variáveis, que é essa daqui, né? Uma coluna. Então, podemos escrever que ela vai ser essa xt a x, certo? Essa é a forma quadrática associada à matriz A.
É conveniente, ou quando for conveniente, você pode escrever dessa forma: x vezes ax ou ax. Então, de forma, aqui nesse destaque, a gente tem a expressão matricial. Agora, se a diagonal, né, dessa matriz, né, se a matriz diagonal, ela for uma matriz diagonal, na verdade, então você vai ter todos os elementos zeros e só aqui na diagonal principal que você vai ter os coeficientes, né? Na diagonal principal. Todos os demais serão zero. E a expressão vai ficar assim, ó, lambda 1 x1 ao quadrado, lambda 2 x2 ao quadrado, não vai ter produto misto. Aqui nós temos um exemplo dessa expressão na forma quadrática. Você tem 2x ao quadrado, 6xy menos 5y ao quadrado. Observe que tem um misto aqui, um produto misto. Então, na diagonal principal vai estar os coeficientes desse produto, 2 e menos 5. E, por definição, os outros elementos divididos por 2. Vocês viram lá que a expressão é multiplicada por 2. As sentenças aqui, ó, ela é multiplicada por 2. Então, vocês têm aqui, ó, reforçando 2 aqui, ó. Então, naturalmente, você vai completar ali dividindo por 2. Então, você vai fazer a metade dos coeficientes dos termos do produto misto. Então, se aqui o produto misto é 6, como é o caso desse, você vai escrever 3 e 3. Finalizando, esse aqui tem mais produtos mistos. Então, na diagonal principal, você vai botar 1, 7 menos 3, que estão ligados exatamente aos termos quadráticos. Aqui x1, x2, x1, x3, x2, x2. Então, você vai localizar, ó, x1, x2 é esse aqui, aí você vai dividir por 2, o 4, né? Então, vai ficar 2. Menos 2 por 2, menos 1, que é o x1, x3. Então, aqui novamente temos o x1, x2. Então, vai ser 4 por 2, 2. Aqui já é o x2, x2. Então, você vai dividir aqui por 4, né? Então, por 2 dá 4, melhor dizendo. Então, aqui você vai complementar com aí o x1, x3 e o x2, x2 aqui nessa coluna. Então, você assim consegue escrever uma forma quadrática como uma expressão matricial, né, usando aí essa capacidade. E isso aí ajuda a resolver problemas de diagonalização, por exemplo. A nossa referência é o livro de Arnold Alton e Chris Corres. Até a próxima, pessoal.